Olá, turma, sejam bem-vindos. Esta é uma aula do curso de Educação Física da UFRN. Eu sou professora Nicole Galvão, do Departamento de Fisiologia e Comportamento, e na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o eixo hipotálamo, hipófise tireoide e o metabolismo basal. Fazendo uma breve revisão da histologia da tireoide, nós temos aqui os folículos. Revisando, os folículos são estruturas formadas por um epitélio folicular cuboide, cujo interior existe o colóide. O colóide é uma substância formada pela tireoglobulina, que é uma grande molécula proteica, onde estão aderidos os hormônios T3 e T4. Lembrem que na aula 1 dessa disciplina, a gente discutiu que esses hormônios têm natureza lipofílica. Então, só é possível armazenar esses hormônios na glândula porque existe essa estrutura de ligação dos hormônios com essa proteína. Além do T3 e do T4, outro hormônio produzido na tireoide é a calcitonina. A calcitonina é produzida pelas células C ou parafolicular, que vocês podem perceber aqui, que ficam em regiões entre os colóides. Nós não vamos estudar hoje a calcitonina será estudada no metabolismo do cálcio dentro da parte de renal. Então, aqui a gente tem a estrutura da tireoglobulina. A tireoglobulina é formada por vários resíduos do aminoácido tirosina e moléculas de iodo. Quando adicionamos 4 resíduos de iodo, formamos o T4, ou a tiroxina. Quando adicionamos 3 resíduos de iodo à tirosina, formamos a triiodotironina, ou T3. Vamos ver com mais detalhe como é que é a formação desses hormônios logo a seguir. Então, o T3 e o T4, a principal função deles é a manutenção do metabolismo basal, que é o fornecimento de energia para que os tecidos do corpo possam realizar suas atividades básicas e crescer. Então, nós temos aqui o eixo hipotálamo pituitária tireoide. Ele é mais simples que os eixos estudados anteriormente, como, por exemplo, do hormônio do crescimento. Temos aqui, então, que alguns fatores estimulam a produção e secreção do TRH, que é o hormônio liberador de tireotrofina. O TRH também pode ser chamado de fator. Então, quais são esses moduladores do TRH? O frio, o aumento do nível dos andrógenos e a alimentação. Então, toda vez que nos alimentamos, existe um sinal que chega ao hipotálamo e estimula a secreção, a produção e secreção do TRH. Da mesma maneira, os andrógenos têm esse estímulo positivo sobre o eixo e o frio. O TRH sendo liberado, ele vai sendo produzido e secretado, ele será liberado no sistema porta, aqueles microsistema de vasos porta, chegando então à pituitária anterior. Na pituitária anterior, ele vai estimular a secreção do TSH. O TSH, então, cairá na circulação sistêmica e vai atingir a tireoide. Na tireoide, haverá, então, o estímulo para a produção do T3 e do T4. Lembrando que o TRH, o TSH e o T3 e T4 são hormônios de natureza peptídica e proteica, então eles podem ser armazenados no interior da célula. Havendo algum desses estímulos, o hormônio é então secretado e existe um novo estímulo para a produção de mais hormônios. Mas lembre-se que a secreção é uma secreção rápida, pois já há hormônio armazenado. Então, quando o T3 e T4 começa a aumentar seus níveis no sangue, vai acontecer os sistemas de retroalimentação negativa. Aqui a alça curta, então o T3 e T4 inibe a produção do TSH a nível de pituitária anterior e também inibe a produção do TRH a nível de hipotálamo. Aqui nós chamamos de alça curta, essa inibição aqui de alça curta, e essa inibição aqui no hipotálamo de alça longa. Por outro lado, existem fatores que inibem a ativação do eixo hipotálamo pituitária tireoide, por exemplo, o jejum. É interessante que é com base nesse conhecimento de fisiologia que alguns nutricionistas e nutrólogos defendem que nós devemos nos alimentar a cada 3 horas, pois jejuns extensos
iriam levar à inibição do eixo hipotálamo-tireoide, hipotálamo-pituitária-tireoide, e assim a redução do metabolismo basal. Então, o indivíduo ia poupar energia e, consequentemente, ia ser mais difícil dele emagrecer. Lembrando que, apesar de existir esse respaldo dentro da fisiologia para esse sistema de alimentação, né, é importante a gente lembrar que, durante o período de jejum, apesar do eixo hipotálamo-pituitária-tireoide não estar ativado, a gente viu nas aulas anteriores que existe a liberação do GH. E o GH, ele é lipolítico. Então, pode-se obter também a perca de peso através do jejum, mas por um mecanismo fisiológico diferente do aumento do metabolismo basal. Aqui é só para ilustrar que o TSH, além de ser importante para a síntese e secreção do T3 e do T4, ele também é importante para a manutenção e o crescimento da glândula, da tireoide. Então, vamos ver aqui em detalhe como é que o T3 e T4 é produzido. Nós temos aqui um vaso sanguíneo, a célula folicular e o coloide. Na célula folicular, nós temos a membrana basal, que está em contato com o vaso sanguíneo, e a membrana apical, que está em contato com o coloide. Então, o primeiro passo na síntese desses hormônios é a captação do iodo pela membrana basal. Então, o iodo é captado por uma bomba, que fica aqui na membrana basal. Essa bomba realiza um cotransporte com sódio. Depois, esse sódio tem que sair da célula e ele sai através da bomba de sódio e potássio. Uma vez dentro da célula, o iodo vai ser transportado até a membrana apical, onde vai sofrer um processo de oxidação. Depois de oxidado, ele vai ser, então, incorporado à molécula de tireoglobulina. Então, o que é que a gente tem lá no coloide? No coloide, a gente tem a molécula de tireoglobulina, onde, além do T3 e do T4, a gente tem também o DIT e o MIT. O DIT são moléculas de tirosina com 2 iodos e o MIT com 1 iodo. Então, está tudo lá agregado, formando a grande molécula de tireoglobulina. E quando há, então, o estímulo da glândula, como assim, professor, o estímulo da glândula? Quando o TSH atua sobre a glândula, o que é que vai acontecer? Essa tireoglobulina, vejam aqui, ela vai ser endocitada, aqui no passo 5, ela vai ser endocitada. Vejam que tem na molécula MIT, DIT, T3, T4, essa molécula vai ser quebrada, o MIT e o DIT vão ser reciclados para formar de novo a tireoglobulina e o T3 e T4 será secretado. Há maior secreção de T4 do que de T3 a partir da tireoide. Então, turma, após a secreção do T3 e do T4, lembre que esses hormônios, eles são lipossolúveis, precisam de uma proteína transportadora. Nós vimos que a proteína transportadora do T3 e T4 é uma globulina. Então, 80% do hormônio secretado vai ser transportado pela TBG, que é a globulina ligadora de hormônios da tireoide. 10 a 15% vão ser transportados pela albumina ou pré-albumina e 0,05% vai ser transportado livre. Lembre-se que essa quantidade de hormônio livre aqui não está no nível máximo de saturação, ainda pode haver uma maior concentração de hormônio livre no caso de desequilíbrio de proteínas de transporte. Porém, isso aqui não seria um estado fisiológico homeostático. Então, a meia-vida do T4 é maior, ele dura 7 dias no sangue, até que 50% da sua concentração seja reduzida, enquanto o T3 dura 1 dia. Então, veja que existe um grande depósito circulante de T3 e T4 ligados à globulina, principalmente. E aí, vamos retomar, então, aqui o que a gente começou a discutir na primeira aula, dizendo que alguns tratamentos com hormônio exógeno podem alterar proteínas de transporte. Então, nós vamos entender melhor aqui como é que isso funciona. Por exemplo, o tratamento com anticoncepcional, né, o estrógeno, ele aumenta a quantidade de TBG disponível. Se existe mais proteína de ligação, o que nós vamos ter, consequentemente, é uma redução do hormônio livre. Se tem menos hormônio livre, a atividade biológica desses hormônios será reduzida, porque lembre-se que o hormônio ligado, ele não é funcional.
Ele nem pode ativar receptor, nem pode ser metabolizado. Ele é apenas um depósito circulante. Então, se eu aumento a quantidade de proteína de ligação, eu aumento o depósito circulante. Porém, o hormônio livre, que é aquele biologicamente ativo, ele cai a concentração. Porque toda vez que o hormônio vai sendo secretado pela glândula, aquela porção que era para ir livre, ela vai se juntar a uma proteína de transporte, porque tem muita proteína de transporte disponível. E aí o indivíduo começa a apresentar sintomas clínicos, no caso a mulher aqui, de hipotireoidismo. Ah, professora, mas isso acontece com todo mundo? Não, não acontece com todo mundo, até porque o corpo, ele tenta regular essa queda, né, do hormônio livre. O que é que acontece? Em resposta a isso aqui, a queda do hormônio livre, nós temos também uma redução do feedback negativo. O uso de esteroides anabolizantes também altera a quantidade de TBG, ou seja, da proteína que transporta os hormônios na tireoide. Diferente da utilização do anticoncepcional, que eleva a quantidade de TBG, os esteroides anabolizantes reduzem a quantidade de TBG. A gente sabe que a TBG é importante para poder proporcionar o transporte dos hormônios da tireoide adequadamente. Se tem menos TBG, menos hormônio vai ser captado na glândula e transportado no sangue, porque essas proteínas são importantes para dissolver esses hormônios no sangue. Sendo assim, aquele estoque circulante dos hormônios da tireoide vão estar diminuído, já que tem menos proteína de transporte, e as proteínas de transporte servem também como mecanismo, né, secundário de armazenamento dos hormônios da tireoide. Na hora que existe um déficit na sua concentração, teremos menos hormônio ligado no sangue, consequentemente, esse estoque está reduzido. A fração livre, ela é mantida, porém, a concentração total está reduzida. Então, o indivíduo começa a ter sintomas de hipotireoidismo, pois aquela concentração ligada, que era para estar sendo convertida em concentração livre, ela está deficitária, existe uma menor quantidade de fração ligada. Consequentemente, menos hormônios vai se transformar na fração livre ao longo do tempo. Então, começa a haver sintomas de hipotireoidismo, né, no indivíduo. Sabemos que as albuminas, elas podem atuar como tampão das globulinas, a gente viu isso nas primeiras aulas, então isso aí faz com que esse déficit do hipotireoidismo muitas vezes não seja tão evidente, mas o uso crônico, né, prolongado, pode sim levar a uma maior deficiência da TBG, e mesmo as albuminas tamponando, tentando suprir essa deficiência, essa demanda não é atendida pelo esse uso prolongado do anabolizante, e aí sim começam a surgir mais evidentemente, com mais força, maior intensidade, os sintomas do hipotireoidismo. Vamos voltar aqui um pouco os slides para ficar mais claro. Então, à medida que o T3 e T4 cai a concentração no sangue, esse feedback negativo, tanto a nível de pituitária quanto a nível de hipotálamo, é enfraquecido. Se o feedback negativo está enfraquecido, o que é que acontece? Automaticamente, a glândula começa a secretar mais hormônio. Então, haverá como resposta um aumento da secreção, e o aumento da secreção vai aumentar a quantidade total do hormônio, tanto o hormônio livre quanto o hormônio ligado. Só que, mais uma vez, temos excesso de proteína de transporte. Então, esse hormônio livre, às vezes, ele aumenta e consegue atingir um limiar homeostático, ou seja, consegue atingir um equilíbrio, e o indivíduo não apresenta sintomas clínicos de hipotireoidismo, mas outras vezes não. Mesmo essa maior secreção glandular, o nível de hormônio livre não chega àqueles valores adequados, e aí sim se apresenta o sintoma de hipotireoidismo. Aqui, turma, é um artigo que vocês podem fazer o download de forma gratuita, que fala de como os esteroides anabolizantes têm impacto sobre a função da tireoide. Diferente do anticoncepcional, em que a proteína de transporte do hormônio da tireoide ela tem a concentração aumentada, o uso de anabolizante reduz essa proteína de transporte. Então, a gente tem uma resposta fisiológica e alguns sintomas clínicos um pouco diferentes do observado para o uso de anticoncepcional. Quem tiver interesse, dá uma lidazinha
nesse artigo. Então, depois que esses hormônios estão sendo transportados no sangue pela proteína transportadora, para esses hormônios entrarem nos tecidos alvos, eles precisam soltar dessa proteína transportadora. Então, eles vão soltar da proteína transportadora para entrar no tecido. Vejam aqui que o T3 e T4 já estão livres, não estão mais juntos com a TBG. Então, ele libera da TBG, logo em seguida, existe um transportador de membrana. Na verdade, existem vários tipos de transportadores de membrana, mas isso não é muito relevante no momento. Então, os transportadores de membrana vão fazer com que o T3 e T4 entrem na célula. E aí, turma, o T3, ele já é um hormônio ativo, imediatamente ele já vai migrar para o núcleo e se ligar aos seus receptores. Então, o receptor do hormônio T3, ele está no núcleo e vai, então, modular, né, síntese genética, processos de transcrição e depois de tradução. Então, são mecanismos lentos, mais uma vez lembrando para vocês, não é uma resposta rápida, é uma resposta lenta e mais duradoura. Já o T4, ele, na verdade, para se ligar ao receptor nuclear, ele tem que ser primeiro metabolizado a T3. Então, isso é um exemplo de metabolismo de ativação, lembrando um pouquinho desse conceito da primeira aula. Então, depois que o T4 é convertido a T3, aí sim, ele migra para o núcleo, vai ativar o receptor e estimular transcrição e tradução. Lembrando, turma, mais uma vez, que a maior parte do hormônio secretado pela glândula é o T4. Então, o T4, né, ele vai ser convertido em T3 para poder ter seu mecanismo de ação exercido. Então, a gente diz que quando o T4 é transformado, é metabolizado a T3, ele sofre uma desiodetação, ele é desiodetado. Tá? Isso pode acontecer em diversos tecidos. Cada tecido tem uma enzima específica que faz esse metabolismo de ativação. Então, ela pode ser do tipo 1 ou do tipo 2. Vejam que essas enzimas, elas precisam de coenzimas diferentes. A desiodinase do tipo 2, que é exclusiva do cérebro, ela funciona juntamente com a presença do zinco. Enquanto a desiodinase do tipo 1, que está presente na periferia do corpo, ela funciona em conjunto com selênio. Por isso que é muito comum haver a suplementação de selênio e principalmente de zinco, a fim de reduzir alguns sintomas de hipotireoidismo, tá? Porque no hipotireoidismo é como se o hormônio T3 estivesse em carência, então você estimula através desses cofatores, dessas coenzimas, o funcionamento da desiodinase, facilitando a conversão do T4 ao T3 e reduzindo um pouquinho um sintoma, né, que tenha mais leve de hipotireoidismo. É uma modulação aqui do sistema. Para casos muito graves, isso não funciona. Muitas vezes as pessoas até fazem essa suplementação como forma de profilaxia. A desiodinase tipo 3, na verdade, ela tem uma ação de inativar o T3. Isso sim seria um metabolismo de inativação. O T3 é inativado, o T3 reverso e não tem mais ação. Então, a partir daí, ele é excretado. Depois que o T3 e T4, então, se liga ao receptor, vamos ter as respostas hormonais. Vejam que a resposta hormonal vai depender do tipo de receptor. Voltamos novamente para aquela primeira aula de introdução à endocrinologia, que mostra que um hormônio pode ter diversos tipos de receptor. Então, temos aqui o receptor tipo alfa, beta-1, beta-2, temos receptores que estão presentes no cérebro e diversos tecidos da periferia. Quero chamar a atenção que os receptores que fazem a retroalimentação negativa a nível de hipotálamo é o beta-2 e a nível de hipófise é o beta-1. Como assim, professor? Então, quer dizer que o alfa-1 e esses demais receptores não são importantes para a retroalimentação negativa? Exatamente, eles são importantes para outros tipos de respostas, mas não para a retroalimentação negativa do sistema. Lembrando que, além desses receptores intracelulares, todos esses receptores aqui são intracelulares, na verdade, eles estão no núcleo. Nós também trouxemos esse exemplo na primeira aula, mostrando que hoje em dia a gente já conhece alguns receptores de membrana.
não são receptores clássicos, classicamente os receptores de hormônios, né, esteroides, eles estão dentro da célula, então são o que a gente diz receptores não clássicos, eles estão presentes na membrana, então a resposta vai ser uma resposta mais rápida, porque vai ativar vias de segundo mensageiros, enquanto os receptores clássicos vão ativar vias genéticas. Então, são mecanismos de respostas mais lentas. E aqui vejam que esses receptores, por exemplo, eles estão envolvidos em processo de proliferação celular e oxidação de lipídios. Então, vamos discutir agora, depois então que o T3 e T4 é sintetizado, ele é secretado, é transportado, entra na célula, o T4 é convertido a T3, eles vão se ligar a receptores que podem estar no núcleo, os clássicos, ou na membrana, os não clássicos. Se esses receptores não apresentarem fenômenos de resistência e estiverem funcionando adequadamente, eles vão induzir efeitos sistêmicos. E quais são esses efeitos sistêmicos? Esses efeitos sistêmicos, eles têm a finalidade, de maneira geral, de aumentar o metabolismo basal, que é, na verdade, aumentar a energia disponível para crescimento e manutenção dos sistemas fisiológicos. Como assim? Então, os efeitos do T3 e T4, eles fazem com que haja o aumento de glicemia, ou seja, da glicose disponível no sangue, e o aumento do oxigênio, para que uma vez essa glicose sendo incorporada nas células, elas possam ser oxidadas e disponibilizar energia, então, né, para crescimento e manutenção dos sistemas fisiológicos. Então, para levar a glicemia e o oxigênio disponível, nós observamos que o T3 e T4 realiza alterações em vias metabólicas e também tem algumas alterações nos sistemas fisiológicos. Eles têm efeitos metabólicos e efeitos sistêmicos. Primeiro efeito, elevar a glicemia. Como é que a gente pode elevar a glicemia? A gente pode elevar a glicemia porque absorve mais glicose dos alimentos, né? Ou então porque nós induzimos a quebra dos nossos estoques, né, de energia. Por exemplo, a gente induz a quebra do glicogênio, vocês já devem ter visto isso em bioquímica, nós vamos revisar isso novamente na parte de digestão. Então, o glicogênio é a maneira em que nós, seres humanos, armazenamos a glicose. Então, o T3 e T4 induz a quebra do glicogênio, liberando glicose para o sangue, aumentando a glicemia, mas também induz a formação de glicose a partir de proteínas e de gordura, que é o que a gente chama de gliconeogênese. Então, esses três mecanismos aqui, a maior absorção de glicose a partir do trato gastrointestinal dos alimentos, a quebra do glicogênio e a produção de glicose a partir de gorduras e de proteínas, leva ao aumento da glicemia. Não adianta a gente elevar a glicemia e não ter insulina para que essa glicose entre na célula. Então, o T3 e T4 também estimula a produção de insulina para que haja captação de glicose na célula. Além de aumentar a energia disponível através do aumento da glicemia, o T3 e T4 também proporciona uma maior disponibilidade energética através da oxidação de gorduras, da oxidação de lipídios. Então, ele aumenta a lipólise, que é retirar os lipídios armazenados no tecido adiposo e liberar para o sangue, então aumenta a lipólise, e a maior oxidação desses ácidos graxos livres, para obter energia. O que é que acontece com o metabolismo das proteínas? Existe um maior catabolismo proteico. Então, proteínas musculares, elas vão ser recrutadas para serem transformadas em glicose através da gliconeogênese. Então, a liberação de aminoácidos pelo músculo e degradação proteica. Por isso que o excesso de T3 e T4, nos casos de hipertireoidismo, pode levar à perda de massa muscular. Há também uma maior necessidade de vitaminas, porque as vitaminas têm ações enzimáticas que vão ser importantes para todos esses processos, né, de alterações do metabolismo de lipídios, de carboidratos e de proteínas. Após a alteração dos metabolismos do carboidratos, lipídios e proteínas, maior disponibilidade de oxigênio, a gente tem um incremento dos sistemas fisiológicos. Então, o sistema digestivo ele é incrementado,
ele tem maior motilidade, a digestão está acontecendo de maneira mais rápida. Então, a velocidade de secreção dos sucos digestivos aumenta, a velocidade de absorção também aumenta. Para quê? Para que se haja absorção de maior número de nutrientes, que vão, então, ser utilizados para aumentar a glicemia, aumentar o nível de ácidos graxos no sangue, que vão resultar em maior aporte energético. O apetite também é aumentado nessas situações em que o eixo hipotálamo pituitária tireoide é ativado. Por quê? É a partir do apetite, do aumento do apetite, que o indivíduo vai ter maior ingestão de alimento, que vai disponibilizar os nutrientes para a obtenção de energia. Simultaneamente, turma, também temos um aumento do funcionamento do sistema respiratório, como já mencionamos, porque isso vai aumentar o aporte de oxigênio, que é importante tanto para a oxidação da glicose, quanto dos ácidos graxos, dos lipídios. Então, a maior frequência e amplitude respiratória. Além disso, esse incremento do sistema respiratório é importante, porque após a produção da energia, a utilização dessa energia vai gerar um aumento do calor no meio interno, e esse calor precisa ser dissipado. Então, a respiração, ela auxilia na redução desse calor, na dissipação do calor. Tendo maior oxigênio, glicose, ácidos graxos no sangue, então todos esses produtos eles precisam ser distribuídos no corpo de maneira mais eficiente. Então, por isso que se aumenta o funcionamento do sistema cardiovascular. A frequência e a força cardíaca é aumentada, o fluxo sanguíneo, então, para haver uma melhor distribuição desses elementos no corpo. O sistema renal também tem seu funcionamento incrementado, porque, ao final de tudo, os resíduos precisam ser removidos. Então, aumenta a taxa de filtração e de excreção de metabólitos. Vejam que interessante, o T3 e T4, ele, além de atuar na periferia do corpo, ele também é transportado até o cérebro. Aqui nós temos alguns transportadores de membrana, a membrana hematoencefálica. E aí, no cérebro, então, o T3 e T4, aqui vocês podem ver, eles entrando nos neurônios, vão também disponibilizar maior energia para funcionamento cognitivo. Então, casos de hipotireoidismo, se observa muita apatia, lentidão mental, e, por outro lado, o hipertireoidismo, se vê muita ansiedade, fluxo de raciocínio muito rápido, mas é um fluxo de raciocínio que não é organizado. Turma, é importante a gente citar também que o T3 e T4 são hormônios muito importantes para o desenvolvimento, tanto do feto, né, quanto o crescimento da criança. Então, aqui a gente tem mostrando a importância desses hormônios para o desenvolvimento do sistema nervoso. Aqui nós temos mostrando para o crescimento ósseo, crescimento de pelos e de unhas. Outra observação interessante a respeito dos hormônios da tireoide é com relação aos desreguladores endócrinos. Desreguladores endócrinos são substâncias presentes em diversos compostos que elas se parecem muito com o hormônio, nesse caso aqui, para a gente, o hormônio da tireoide. Mas vejam que também tem desreguladores endócrinos parecidos com outros hormônios, como os hormônios sexuais, né, aqui a gente tem ilustrando o estrógeno, que é o hormônio sexual feminino, o cortisol e a adrenalina, que são hormônios de estresse. Então, esses compostos similares aos hormônios, são compostos químicos que estão presentes, vejam, em pesticidas, em herbicidas, em fungicidas, consequentemente estão presentes em diversos alimentos, em drogas, ou seja, em fármacos, em produtos de higiene pessoal e de beleza, estão presentes em metais, em plásticos, e esses compostos químicos, eles vão se acumulando ao longo do tempo, tanto nos animais, que a gente pode ingerir como alimento, na água que bebemos, nos produtos que utilizamos, e eles vão se acumulando no nosso corpo. E aí, o excesso, cada vez, quanto maior a quantidade desses compostos no nosso corpo, eles vão se ligar mais aos receptores desses hormônios e vão prejudicar o funcionamento daquele eixo. Quem tiver mais interesse em aprender sobre os reguladores endócrinos, pode baixar esse artigo também, ele é gratuito,
entender um pouquinho melhor o que são esses desreguladores endócrinos, onde eles são encontrados, como são os prejuízos que eles causam, então, no funcionamento de vários eixos endócrinos. Turma, vejam que interessante, além do T3 e T4 ser importante, né, para todas essas funções que acabamos de descrever, inclusive para o crescimento do indivíduo, para a cognição, após o exercício físico, quando há o rompimento de fibras musculares durante o exercício, sabemos que durante o repouso essas fibras serão reconstruídas. Alguns hormônios são importantes para a reconstrução dessa fibra, como, por exemplo, o GH, né, o hormônio do crescimento, que já estudamos na aula anterior. Porém, o T3 e T4 também tem uma ação importante. Vejam aqui que ele estimula a diferenciação e a regeneração da fibra muscular. Aqui nós temos ilustrado a produção da tireoide, do T4 principalmente, como já citamos no início da aula. Sabemos que esse T4 é convertido em T3 na periferia, porém o T4 também pode ser convertido em T3 reverso. O T3 reverso é uma molécula inativa. Sabemos que existe metabolismo de ativação e metabolismo de inativação, como foi estudado na aula introdutória do sistema endócrino. Alguns fatores podem estimular o metabolismo de ativação, ou seja, a conversão do T4 a T3, e outros fatores podem estimular o metabolismo de inativação, ou seja, a conversão do T4 ao T3 reverso. Vejam só, uma baixa ingestão calórica tende a converter o T4 no T3 reverso. Por quê? Se o indivíduo tem baixa disponibilidade para ingestão de alimento, ou seja, ele não tem como obter energia a partir dos alimentos, o corpo entende que deve economizar energia. Economizar energia significa dizer converter T4 a T3 reversos, porque acabamos de estudar que a principal função do T3 e T4 é de elevar o metabolismo basal. Aumentar o metabolismo basal significa dizer maior gasto de energia. Então, o jejum, a baixa ingestão calórica, reduz a atividade do T3, porque o T4 começa a ser, então, metabolizado a T3 reverso. A mesma coisa acontece em situações de estresse. Situações de estresse também inibem a produção do T3. O T4 ele passa a ser convertido a T3 reverso, porque sabemos que durante a resposta ao estresse, toda a energia deve ser direcionada para cérebro e músculo esquelético, porque são esses tecidos que são essenciais para que o indivíduo tenha uma boa performance e elimine o agente estressor, ou seja, estejam aptos para entrar naquele sistema de fuga ou luta, né? Então, o estresse também, mesmo o estresse agudo, tende a reduzir a função da tireoide. Veja que o estresse, ele inibe tanto a secreção do hormônio na glândula, quanto também a produção periférica do T3. Vejam aqui, existe uma inibição da produção do T3 e T4, e aqui é o estresse reduzindo a produção do T3, porque desloca para a produção do T3 reverso. Por outro lado, aqui nós temos alguns nutrientes que estimulam a produção do T3. Nós já conversamos sobre o zinco, né, e o selênio, porque eles atuam estimulando a enzima que faz essa conversão, a desiodinase. Percebam que, apesar do exercício, que é um agente estressor, reduzir a secreção do hormônio na glândula, estimular a conversão do T4 ao T3 reverso, diminuindo a quantidade de T3 disponível para atuar nas células, o exercício aumenta a quantidade de receptores. Então, essa maior quantidade de receptores que será produzido durante o exercício físico será utilizado no momento posterior, pois durante o exercício acabamos de aprender que o eixo da tireoide ele está suprimido, tanto porque há menor produção dos hormônios, quanto menor conversão do T4 a T3. Porém, nesse momento, há maior produção de receptores. Esses receptores, esse maior número de receptor, será muito importante para o momento posterior ao exercício físico, ou seja, durante o descanso. Esses receptores eles vão auxiliar a recuperação da fibra muscular. Após o exercício, o metabolismo basal ele volta a funcionar normalmente, o eixo da tireoide ele volta a funcionar, e aí vai encontrar um maior número de receptor. Então, esse receptor, maior número de receptor, vai facilitar a função desse eixo. E uma das funções
né, como a gente acabou de estudar, seria a recuperação da fibra muscular, uma vez que esses hormônios, eles estimulam a regeneração dessas fibras. Apesar do eixo da tireoide estar suprimido durante o exercício físico, alguns exercícios específicos exigem uma demanda maior desse eixo, exigem uma ativação desse eixo. São aqueles exercícios físicos que são praticados em baixas temperaturas. Por exemplo, tem um estudo que mostra, né, que a natação, se ela for feita em águas mais frias, estimula a atividade do eixo da tireoide. Porque a gente sabe que uma das funções do eixo da tireoide é aumentar o calor interno, que nesse momento é necessário para regular a temperatura do corpo, uma vez que o atleta está nadando numa água mais fria com menores temperaturas. Isso também pode ocorrer em outros tipos de esportes, né, que são, por exemplo, os feitos na neve. Então, se o esporte ele está sendo realizado em um local de baixa temperatura, o eixo tende a ser ativado. Se ele está sendo feito num local onde a temperatura ambiente não está tão baixa, ele tende a ser suprimido e apenas os receptores intracelulares que vão ser estimulados e, como a gente já falou, esses receptores serão utilizados numa fase posterior, durante o descanso, para poder, inclusive, ajudar na regeneração das fibras musculares. Voltando um pouco para a questão do jejum e da inibição do eixo da tireoide, nós podemos integrar essa informação com outra que a gente já aprendeu anteriormente. Nós aprendemos que durante o jejum há liberação do hormônio do crescimento. Então, vejam que interessante. Existem alguns nutricionistas que falam que as pessoas devem se alimentar a cada 3 horas, pois a alimentação ativa o eixo da tireoide, aumenta o metabolismo basal, faz com que o indivíduo gaste mais energia, mesmo sem estar fazendo uma atividade física. Esse raciocínio, eles têm sim um respaldo, né, científico, porém, se o indivíduo come a cada 3 horas, ele também libera insulina. Então, apesar do metabolismo basal dele estar sendo elevado, pois ele está sempre ativando o eixo da tireoide em função da ingestão alimentar, essa ingestão alimentar também libera insulina. Nós já discutimos um pouco que a insulina é um hormônio que poupa energia. Ela faz com que a glicose entre na maior parte das células, seja utilizada como fonte energética, mas aquela glicose que não está sendo utilizada naquele momento, ela vai ser armazenada, primeiramente na forma de glicogênio e depois na forma de gordura. Então, para que esse aumento do metabolismo basal realmente compense a ingestão alimentar, esse alimento ingerido a cada 3 horas precisa ter realmente uma baixa carga glicêmica, estimular pouco a secreção de insulina, além de uma baixa medida calórica. Por outro lado, né, as pessoas que defendem o jejum intermitente, defendem porque mostram que, apesar de que durante o jejum o eixo hipotálamo-hipófise-tireoide está inibido, né, como nós acabamos de aprender, então há uma redução do metabolismo basal, porque o indivíduo não está se alimentando, então o corpo resolve economizar aquela energia que já está ali. Então, apesar de não estar com o metabolismo basal elevado, durante o jejum o indivíduo libera GH, e o GH, como a gente já estudou, ele vai fazer com que a matéria-prima, né, para o gasto energético seja os lipídios. Então, o indivíduo começa a recrutar lipídios que está armazenado no tecido adiposo e utiliza como fonte energética. Existe sim um risco do excesso de utilização de lipídios como fonte energética. Mas esse excesso ele ocorre mais em algumas patologias, como na diabetes mellitus tipo 2, ou tipo 1 também. Mas durante o jejum intermitente, o risco desses lipídios que estão sendo utilizados como fonte energética gerar algum desequilíbrio no corpo é muito baixo. Então, apesar do metabolismo basal durante o jejum intermitente estar mais baixo, o indivíduo está utilizando os lipídios como fonte energética, que favorece também a redução, né, da massa gorda do indivíduo. Nós vamos voltar a estudar essa questão do jejum intermitente, hormônios, insulina, na aula de obesidade. Outra evidência a respeito dessa questão de jejum intermitente e metabolismo basal é mostrada aqui nesse estudo científico
quando indivíduos que começaram a realizar jejum intermitente tiveram seu metabolismo basal, aqui ilustrado pela sigla RMR, durante 22 dias. Vejam que, apesar de ter havido, sim, uma redução do metabolismo basal em função do jejum, porque a gente sabe que o jejum inibe o eixo da tireoide, então vejam que houve, sim, uma redução, mas essa redução não foi significativa. Então, apesar de haver fisiologicamente uma redução do funcionamento da tireoide, ela não é tão importante para ser justificada como um fato de que o indivíduo não deve fazer um jejum intermitente, porque reduz seu metabolismo basal. Bem, chegamos ao final de mais uma aula, espero que vocês tenham compreendido tudo que foi conversado aqui hoje. Existe no CIGAR, mais uma vez, algumas questões que estão disponíveis que vai auxiliar nesse processo de aprendizagem. Obrigada e a gente se encontra na próxima aula.